Olá, prezados amigos, ouvintes e seguidores do curso FMB aqui no Facebook do curso FMB. Eu vou falar de algumas dicas aqui sobre o exame da OAB. Algumas questões importantíssimas que se mostram presentes aí em praticamente todos os exames. Se não cair numa primeira fase, numa segunda fase, com certeza o aluno vai ter que ter conhecimento disso que eu vou falar hoje. Então é um assunto de extrema importância, que é a diferença entre qualificadora, causa de aumento de pena, agravante e também a diferença entre atenuante e causa de diminuição de pena. Ok? Vamos lá. O que é uma qualificadora? Qualificadora é o tipo penal derivado que tem pena própria. Tem pena mínima e pena máxima. Isso que é uma qualificadora. Só para vocês terem uma ideia, o tipo fundamental, já ouviram falar, né? Tipo penal fundamental, é o descrito no caput do artigo. Tipo fundamental é o descrito no caput do artigo. Por exemplo, 121 caput, 155 caput, ok? E o tipo derivado é o construído nos parágrafos, que complementam a definição do caput, ok? Então, a qualificadora é um tipo penal derivado que tem pena própria, tem pena mínima e pena máxima. Por exemplo, o homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. 121, parágrafo 2º. A pena mínima é de 12 anos, a pena máxima é de 30 anos. Perceba, tem pena própria. Isso é uma qualificadora. Quer dizer, o homicídio fundamental, o tipo fundamental, artigo 121 caput, a pena é de 6 a 20 anos no caput. Já o homicídio qualificado, 121 parágrafo 2º, 12 a 30 anos. Perceba que tem pena própria. Então, quando tem uma pena mínima e uma pena máxima, estamos diante de uma qualificadora. Outro exemplo, artigo 155 parágrafo 4º do Código Penal. Furto qualificado. A pena é de 2 a 8 anos. Percebe que tem pena mínima e pena máxima. O furto simples, o furto fundamental do caput do artigo 155, a pena é de 1 a 4 anos e multa, ok? Já o furto qualificado do parágrafo 4º, 155 parágrafo 4º, a pena é de 2 a 8 e multa. Percebam que tem pena própria. Então, qualificadora, tranquilo. Tipo penal derivado com pena própria. Olha, qualificadora, tipo penal derivado que tem pena própria. Tem pena mínima e pena máxima. Ok? Muito bem. E causa de aumento de pena? Causa de aumento de pena também chamado de majorante. Causa de aumento de pena seria um tipo derivado em que a lei prevê um aumento fixo ou variável. Um aumento fixo ou variável. Por exemplo, o artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte. 121, parágrafo 4º, segunda parte. A pena do homicídio doloso é aumentada de 1/3. 1/3. Então a pena aumenta de 1/3. Se a vítima for menor de 14, que é uma causa de aumento aí. Ok? A pena aumenta de 1/3. Outro exemplo, é uma causa de aumento em quantidade fixa aqui. Ok? Outro exemplo, o furto noturno, a pena aumenta, 155, parágrafo 1º, a pena aumenta de 1/3, ok? Então, causa de aumento é quando a lei prevê, a pena aumenta de 1/3, ou de 1 a 2/3, então a pena, por exemplo, o concurso formal, a pena aumenta de 1/6 até a metade, artigo 70, 1/6 até a metade, é uma causa de aumento de pena. O crime continuado, artigo 71, a pena aumenta de 1/6 a 2/3, de 1/6 a 2/3, causa de aumento. Então temos a causa de aumento em quantidade fixa, por exemplo, aumenta de 1/3, ou em quantidade variável, aumenta de 1 a 2/3, de 1/6 a 2/3. Entenderam a diferença entre causa de aumento de pena e qualificadora? Então a qualificadora, tipo penal derivado que tem pena própria, pena mínima e pena máxima. Causa de aumento de pena ou majorante é o tipo penal que prevê um aumento fixo ou variável. Ok? Muito bem. E as agravantes?
As agravantes genéricas estão nos artigos 61 e 62 do Código Penal, ok? As agravantes, a lei não prevê o aumento. Quer dizer, o juiz deve aumentar, mas a lei não diz o quanto do aumento. Então a reincidência é uma agravante. Então o aumento fica a critério do juiz. Na agravante, a lei não diz a quantidade do aumento. Então, na causa de aumento de pena, a lei indica quanto que o juiz pode aumentar. Na causa de aumento, a lei indica. Aumenta de 1/3, aumenta de 1 a 2/3. A lei indica o quanto que aumenta. Na agravante, a lei não indica. É o juiz que vai dizer quanto aumenta. Ok? Mas a agravante não pode aumentar a pena além da pena máxima. Então, se a pena máxima é de 8 anos, a agravante não pode elevar a pena acima da pena máxima. Ok? Já a causa de aumento de pena, a pena pode ir além do máximo. Então, por exemplo, se a pena é de 2 a 8 anos, então a pena máxima aqui é 8. Se a pena é de 2 a 8, se tem uma causa de aumento, a pena pode passar de 8. Já a agravante pode ter 50 agravantes. A agravante não pode elevar a pena acima do máximo. Entenderam? Então vamos lá. Causa de aumento de pena, a lei prevê o aumento. Agravante, a lei não diz quanto que aumenta. É o juiz que vai fixar o aumento. Na causa de aumento, a pena pode ir além do máximo previsto. Na agravante, a pena não pode ir além do máximo. Ok? Entenderam? Tranquilo, né? Muito bem, agora vamos à diferença entre causa de diminuição de pena e atenuante genérica. Na causa de diminuição, a lei prevê a quantidade da diminuição. Então a pena deve diminuir de 1/3, isso é uma causa de diminuição. A pena deve ser reduzida de 1 a 2/3, isso é uma causa de diminuição. Quando a lei indica o quanto da redução. Por exemplo, a tentativa. Tentativa é uma causa de diminuição de pena, de 1 a 2/3. Ok? Outro exemplo, a semi-imputabilidade. Semi-imputabilidade. Parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. A semi-imputabilidade, a pena reduz de 1 a 2/3. Então, é uma causa de diminuição de pena. Então, na causa de diminuição de pena, a lei indica o quanto que o juiz pode reduzir. Ok? E atenuante? As atenuantes estão no artigo 65 e 66, que prevê atenuante genérica, né? A atenuante inominada. Então, a atenuante é exemplificativo, pode ter outras atenuantes ali. É diferente das agravantes, né? Agravante, o rol é taxativo, atenuante é exemplificativo porque tem a atenuante inominada. Mas vamos lá, o que interessa aqui é o seguinte. Na atenuante, a lei manda o juiz reduzir, mas não diz quanto. É o juiz que vai dizer o quanto. Por exemplo, o fato do réu ser menor de 21 anos é uma atenuante. O fato do réu ser maior de 70 anos é outra atenuante. O fato do réu confessar é uma atenuante. Então, a atenuante, a lei não diz quanto que é para reduzir, mas o juiz tem que reduzir. Então, vamos lá. Causa de diminuição de pena, a lei diz o quanto da redução. Atenuante, a lei não diz o quanto. É o juiz que vai definir ali. Uma outra diferença é a seguinte. Na causa de diminuição, a pena pode vir abaixo do mínimo. Pode vir abaixo do mínimo. Então, por exemplo, um crime de furto, a pena é de 1 a 4 anos. Agora, uma tentativa de furto, a pena pode vir abaixo de 1 ano. Então, se a pena, por exemplo, é de 1 a 4 anos, mas se tiver uma causa de diminuição, a pena pode vir abaixo da pena mínima. Então, anote, causa de diminuição, a pena pode ser trazida abaixo da pena mínima. E a atenuante? A atenuante não. A atenuante, tem até súmula do STJ, a atenuante, a pena não pode vir abaixo do mínimo. Pode ter 200 atenuantes, a pena não poderá vir abaixo do mínimo. Então a diferença, causa de diminuição de pena, a lei diz o quanto que é para diminuir. Diminui de 1/3, 1/3 a metade, assim por diante.
e a pena pode vir abaixo do mínimo. Atenuante, a lei não diz o quanto, é o juiz que vai definir ali, no caso concreto, mas a pena não pode vir abaixo do mínimo. Ok? Entenderam? Tranquilo, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre os cursos para exame de OAB aqui do curso FMB. Aqui nós temos cursos excelentes, extremamente completos. Temos cursos por DVD, temos cursos online, temos cursos apostilados, temos curso com tutor, em que o aluno recebe o material toda semana com planinho de estudo. Toda semana um planinho de estudo e material. Eu vou falar hoje aqui dos nossos cursos online para exame de OAB. Nós temos um curso online recém-lançado aqui, com quase 270 aulas. Isso mesmo que vocês ouviram, quase 270 aulas. Mais precisamente, 267 aulas. As aulas giram em torno de 40, 45 minutos. 267 aulas. Mas é uma super OAB, é um super curso da OAB. Vocês não têm ideia, porque aqui não tem enrolação. Aqui no curso FMB não tem enrolação. Aqui não tem brincadeira. Aqui é aula séria, aula para valer mesmo, aula em tempo líquido. Aula em tempo líquido, onde o professor foca a matéria e vai falando pausadamente, de modo que vocês possam anotar, e vocês vão entender e vão conseguir anotar. Vocês vão estudar para o exame da OAB com o caderninho, só lendo as anotações. Vejam que maravilha, que beleza, que facilidade. Professor falou, você anotou a aula, você vai estudar só com o teu caderninho e mais a legislação. Você não precisa pegar livro, Porque as aulas aqui são extremamente completas. Elas se bastam. Se você souber, eu não vou falar nem 60%, eu vou falar 50%. Se você souber 50% do que é dado aqui em sala de aula, você vai passar com uma folga no exame da OAB, mas com uma folga imensa. E você que está tendo dificuldade para passar no exame da OAB, que já prestou vários exames e nada, não pense que você é incompetente. Você não é incompetente. Você não é incompetente. Você tem algo precioso que se chama aqui, cérebro. É simplesmente desenvolver o teu cérebro, ok? É você estudar no material certo, na metodologia certa, porque se você está estudando no material errado, amigo, você vai dar muita cabeçada por aí, ok? Se você está no material errado, você vai dar muita cabeçada, e se você está no método errado, você vai dar muita cabeçada. Então vem aqui para o curso FMB, que você vai estudar no material certo, aquele material que vai te botar nos trilhos, e você vai estudar pela metodologia correta. Em 2, 3 meses de estudo, você já vai ter a tua carteirinha na mão, amigo. 2, 3 meses de estudo, você vai ter a tua carteirinha na mão. Ok? É isso aí, um forte abraço para todos vocês.